Oiê, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. O objetivo do vídeo de hoje, quero apresentar um pouco para vocês, assim como eu fiz um vídeo de contextualização da Idade Média, falar um pouco agora uma contextualização da filosofia na Idade da Renascença, né? Do que a gente chama também de Idade da Razão. Então, só um pouquinho. Cabelo. Então, se a gente chama, né, a partir de novo de um olhar ocidentalizado e tal, a gente chama o que aconteceu naquele período, naquele lugar do mundo ali, né, mais ou menos Europa, a gente chama de Idade das Trevas, na Idade Média. O que vem em seguida, né, de 1500 em diante, a gente chama de Idade da Razão. Então, né, a Renascença, quando a razão, ela de fato, ela sai, né, do entremeio ali da igreja e ela consegue ter um lugar próprio. O método científico, a matemática ganha espaço, é uma liberdade maior para a razão em si e não a razão justificada por meio dos dogmas da igreja, como a gente viu nos autores dessa época anterior, né? Então vamos lá. Vou contar pra vocês uma reflexão aqui. Eu não gosto muito de chamar essa época de Idade da Razão. Assim como eu tenho problema em falar Idade das Trevas, mas eu acho que é importante a gente, né? Acho que eu tenho vários problemas com várias coisas. Filósofa, né, gente? Mas eu gosto de falar a Idade das Trevas porque daí a gente problematiza o que aconteceu naquele período, naquela região, né, muito específica, que tem a ver com a proibição, com a destruição cultural do que veio anterior, com uma regulamentação muito forte do que era produzido filosoficamente. Então, acho que faz sentido. A ideia da razão também faz sentido, claro, porque aí a gente tem uma liberdade da razão mesmo, mas eu acho que a razão ela nunca se perdeu, sabe? Se a gente estuda Santo Agostinho, Boécio, Tomás de Aquino, né, os autores que eu citei nos vídeos passados, a gente sabe que a razão tá ali, tá sendo discutida, né? Justamente, então, quando Santo Agostinho vai falar do conceito de mal, quando o Boécio vai falar de livre-arbítrio, é sempre falando, então, de uma oportunidade de escolha que tem a ver com a razão humana, né? Então, é a razão divina que compreende a perfeição, no caso de Santo Agostinho, mas tem a razão, né, humana que nos permite pensar coisas diferentes e fazer escolhas e tudo mais. Então, tem um conceito de razão ali. O conceito de razão não está, não foi escondido, ele só foi justificado, né, com alguns caminhos divinos. Por isso eu gosto, assim, de falar uma razão divina, né? É uma razão vestida com os trajes da igreja, com o que era permitido, mas não deixou de ter uma produção ali. Acho que isso é importante. É importante porque parte do que eu chamo também de olhar descolonizado é a gente também não ter, assim, só uma norma, uma maneira de entender o que é razão, sabe? Então, a razão na Renascença, ela é diferente da razão que foi cultivada e foi justificada ali na Idade medieval, mas ainda assim teve produção. Então acho que é ruim a gente deslegitimar, inclusive, o que foi produzido, porque deslegitimando aquilo que foi produzido, a gente deixa de compreender, inclusive, qual é a força do colonizador, qual foi o pensamento do colonizador, né? Então acho que isso é importante, a gente não deslegitimar produções culturais, mesmo que elas não estejam, né, numa normativa, num parâmetro que nós consideramos ideal, né? E aí é o que acontece, né, com o nosso olhar histórico quando a gente passa da Idade das Trevas para a Idade da Renascença, para a Idade da Razão. É como se, de fato, agora a produção
ganhou, né, uma metodologia científica junto com a matemática, a igreja deixou de controlar tanto, então, né, Galileu, Copérnico traz uma visão de mundo, de explicação do mundo que não tem a ver com uma explicação divina, tem a ver com uma explicação metodológica, tem a ver com cálculos, tem a ver com argumentos, né? Então, surge aí uma metodologia científica, de fato, que a gente conhece como ciência moderna, né? Então, a ciência, do jeito que nós conhecemos hoje, ela surge ali, porque ela não tem mais essa amarração, essa justificativa de uma razão divina. Então, é uma razão por ela mesma, certo? Então, acho que isso é importante pra gente começar a falar desse período. E é nesse período, então, que vai ter, né, filósofos muito importantes, Descartes, Leibniz, Bacon, Thomas Hobbes, né? Filósofos que são muito importantes e fizeram uma contribuição muito importante na filosofia moderna, de metodologia racionalista, né? De uma metodologia que nos faz pensar que o critério pra gente construir conhecimento é a razão por si só e não algo que tá fora dela, né? Ou não necessariamente algo divino, enfim. Então, acho que a reflexão que eu queria deixar aqui é sobre essa noção de razão, né? Não é que a razão surgiu aqui, a razão já vem sendo trabalhada na Idade Média. Inclusive, eu acredito que colocar, né, toda essa argumentação que Santo Agostinho, por exemplo, iniciou, de sendo a razão algo do humano, tendo o humano a liberdade de fazer caminhos diferentes que Deus, por exemplo, né, planejou ou possui, não, acho que tudo tá dentro do planejado para Santo Agostinho, mas que é caminhos diferentes do que é a própria razão divina. Isso trouxe a razão para um ambiente discutível também, né? Ainda que velado, isso estava sendo construído, estava sendo transformado até chegar na idade da Renascença. Isso é importante para a gente entender que não tem quebras de paradigmas totais, assim, né? Não é da água pro vinho que as coisas se transformam. Alguma coisa já estimulou, né, o que foi produzido na Idade Média para pensar a razão tal qual foi pensada na Idade Moderna, no início da Renascença, por exemplo. Então, acho que isso é interessante. É essa mensagem que eu quero deixar aqui, certo? E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém e se inscrever no canal. Um beijo, até a próxima!